Olá, vamos lá, gente. Vamos para a questão agora. Estamos ainda na frente 2, capítulo 1. Vamos para os exercícios complementares, certo? Frente 2, capítulo 1, exercícios complementares e questão de número 2. Questão 2 que vocês pediram. Tranquilo? Vamos lá, tem assim. Considere os seguintes dados obtidos sobre propriedades de amostras de alguns materiais. Com respeito a estes materiais, pode-se afirmar que o que é que tem na nossa letra A? A letra A está dizendo que a 20 graus Celsius, os materiais X e Y estão no estado gasoso, no estado líquido. Então ele está dizendo que em temperatura de 20 graus Celsius, X e Y são líquidos. A gente não pode afirmar direto que são, mas como a questão está dizendo que é, o que ele está tentando dizer para a gente é que de a temperatura de 20 graus Celsius, né, a temperatura de fusão deles vai ter que ser maior do que 20. Perdão. A de fusão vai ter que ser menor do que 20. Opa. Deixa eu ver se consigo ajeitar. Pera aí. Cliquei. Tá funcionando. Ctrl Z. Aí foi. A temperatura de fusão deles tem que ser menor do que 20. E a temperatura de ebulição teria que ser maior do que 20. Porque note que a temperatura de 20 graus vai ter que estar entre os dois. A gente poderia escrever isso, botar em azul. 20 graus Celsius tem que estar no intervalo da temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição tem que ser maior que 20 e a de fusão tem que ser menor que 20 para que ele fosse líquido. E na questão, notem que a temperatura de fusão de ambos é maior do que 20 graus Celsius, então na verdade a letra A é falsa, porque a temperatura de ebulição de X é 80 e de Y é 650. No fundo, eles não são líquidos, eles devem estar na fase sólida. Sim? Então eles devem estar na fase sólida. O correto seria são sólidos. Show. Vamos para a letra B. Na letra B nós temos a 20 graus Celsius apenas o material Z está no estado gasoso. Então, mesma coisa, ele está dizendo que a 20 graus Z é o único gasoso. Vou escrever isso aqui. Z é o único gasoso. Primeiro a gente vai verificar se Z realmente é gasoso. E o que é que isso significa? Significa que 20 graus Celsius, a gente tem que escrever que 20 graus Celsius é maior que a temperatura de ebulição de Z. E para ele ser o único na fase gasosa, se isso for verdade, 20 graus Celsius também tem que ser menor que a temperatura de ebulição dos demais. Tudo bem? Se 20 graus é maior que a temperatura de ebulição, então Z é gasoso. A gente vai avaliar o nosso Z. E o que a gente encontra é que a temperatura de ebulição de Z pela tabela é menos 183 graus Celsius, o que faz com que essa afirmação seja verdadeira. Dá uma olhada, 20 graus é maior do que menos 183. E todas as demais temperaturas realmente são maiores do que 20. Isso aqui está correto. Se vocês observarem, você tem 218, 1120, 115 e 100. Então todas as temperaturas são maiores do que 20. Então essa nossa B é verdadeira. Por enquanto a nossa resposta. Nós vamos ver o que tem na letra C. A letra C diz: os materiais Z, T e W são substâncias. Né? Eu vou me ater ao T. Ele diz que T é uma substância. E se ele é uma substância ou substância pura, né? Que acaba sendo uma redundância o termo pura, a gente tem que ter, para um certo valor de pressão, um único valor de temperatura. E um único valor de temperatura de mudança de fase para uma pressão constante. E o que nós encontramos em T é que T apresenta uma faixa de fusão, uma faixa de temperatura de fusão e uma faixa de temperatura de ebulição. Isso é marca de mistura.
não existe um único valor de mudança de temperatura, de mudança de fase para T. Então a nossa conclusão é que T não é uma mistura, não é uma substância pura, perdão. T é mistura. E para ficar ainda mais claro, lembrem-se da curva de aquecimento, sim? Temperatura em graus Celsius, tempo em minutos. E para uma mistura, o que a gente vai encontrar é não há patamares, sim? Não há um único valor de temperatura. E ele está mostrando isso para a gente aqui, ó. A mudança de fase acontece em uma faixa, gerando aqui a faixa de uma mudança de fase, não é uma temperatura só. Então a C está falsa. E por que ela está falsa? Porque ele disse que T estaria incluso nas substâncias que poderiam ser consideradas substância pura e T deve ser mistura. Letra D, os materiais Y e T são misturas. Bom, T a gente já viu, então ele está dizendo que Y é uma mistura. T passa no teste, T deve ser uma mistura. Agora vamos ver se Y é uma mistura. Só para eu riscar aqui, né? Esse cara não é substância, assim. Então, Y é uma mistura. Vamos dar uma olhada para os pontos de fusão e ebulição de Y e são valores fixos, né? Finitos. Então, notem que se a gente fizesse temperatura de fusão, ponto e vírgula, temperatura de ebulição de Y, nós encontraríamos os valores 650 e 1120, que são valores pontuais. Então, realmente, Y não deve ser uma mistura, porque a mistura não apresenta ponto de ebulição e ponto de fusão. A mistura apresenta uma faixa de ebulição e uma faixa de fusão. Então, na verdade, Y não deve ser uma mistura. Y deve ser uma substância ou substância pura. E aí, colocando o gráfico para a gente relembrar. O gráfico de uma substância pura, da curva de aquecimento, seria a temperatura em graus Celsius. Opa, um pouquinho mais para cá. Temperatura em graus Celsius. Cadê meu mouse? Está aqui. E tempo em minutos. E o que a gente teria seriam os patamares, hein? Os patamares são regiões onde, se a gente prolongar nossa curvinha aqui, a gente vai ver que a mudança de fase acontece em um único valor de temperatura, que são as temperaturas de fusão e ebulição, para uma pressão constante. Isso é importante. Se a pressão não for mantida constante, isso não acontece. Então a letra D é falsa. Vamos para a letra E. Nossa última letra, para marcar a B como verdadeira. Se o material Y não for solúvel em W, então eles não vão formar uma mistura homogênea, então ele deverá flutuar se for adicionado a um recipiente contendo material W, ambos a 20 graus Celsius. O que ele está querendo dizer é que a densidade de Y é menor que a densidade de W. Só que a informação que nos é fornecida na tabela é que para um mesmo volume de 100 ml, Y tem uma massa de 174, então a densidade de Y seria 1,74 sobre 100, e a unidade seria gramas por ml, e a densidade de W seria de 100 sobre 100, W deve ser água, assim, 100 sobre 100, uma propriedade específica, né? Percebam que isso é falso. Por que é falso? 174 sobre 100 não é menor, o erro está aqui, não é menor do que 100 sobre 100. Então, na verdade, Y deve acabar afundando porque Y tem uma densidade maior do que a densidade do W. A E ficaria falsa e a nossa resposta correta é a letra B. Tranquilo? Valeu, vamos para outra questão. Abraço.